Olá, amigos queridos. Vamos refletir mais um pouquinho as lições misericordiosas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de refletirmos juntos sobre essas lições tão importantes para as nossas vidas e que possamos, a cada dia, progredir, amando e respeitando o nosso próximo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos falar hoje sobre atender e fazer, de acordo com a parábola dos dois irmãos, que eu vou ler. O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Está em Mateus, capítulo 21, versículo de 28 a 32. Jesus narrou essa parábola com o endereço certo para os judeus, né? Porque eles se acreditavam superiores a tudo, a todos, né? Mas principalmente sobre os publicanos e as meretrizes. E Jesus lhes afirmou na parábola que estes vão chegar primeiro ao reino dos céus, né? A plenitude da vivência espiritual. Eles vão chegar antes, porque apesar de serem considerados de má vida, eles procuravam cumprir as vontades de Deus, amando ao próximo, servindo ao próximo. Enquanto os judeus simulavam, né, obediência às leis, mas nós cumpriam. E por isso Jesus sempre dizia que eles eram hipócritas. E nós, como temos respondido ao desejo sublime de trabalharmos na vinha do Senhor? Seremos como o primeiro filho, né? Talvez já tenhamos muitas vezes dito sim, Senhor, parecendo seguir uma religião, e, no entanto, não nos engajávamos, não nos engajamos na verdadeira lida, né, da vinha do Senhor, junto aos nossos semelhantes. Então, a gente precisa deixar essa atitude hipócrita, fingida, e assumirmos nossos deveres espirituais na vinha do Senhor. Porque realizando aquilo que aprendemos, que sabemos, não é? Nós vamos aprimorando a nossa moral, a nossa e a dos nossos irmãos. Muitos que julgávamos nos fossem inferiores, já estão atingindo melhor situação espiritual que a nossa. Porque realmente se esforçam,
por sentir e viver o amor de Deus e ao próximo através do Evangelho, né? Ou quem sabe nós fazemos como o segundo filho, né? Que recebe o chamado, nós sabemos da oportunidade, mas nos fazemos de rebeldes e respondemos não quero. Mas se assim aconteceu, já foi o tempo, isso é passado. E nós precisamos ter a atitude de nos arrependermos, né? E valermos dessa sublime oportunidade que todos nós recebemos, todos nós, mas nós precisamos trabalhar muito para poder servir na vinha do Senhor, né? O Senhor da parábola, como situa Mateus, né? Como situa o mestre, é Deus. E entre o Criador e as criaturas, o pai e os filhos têm um valor, uma importância, uma importante situação entre essa relação, que é o livre-arbítrio, né? A liberdade de ir e vir, de escolher, de fazer de acordo com as nossas próprias vontades, né? Sem pressões, sem ameaças. As pessoas, muitas pessoas imaginam que Deus deveria impor sua vontade, sua justiça, né? Castigando os maus, os pecadores, né? Os que fazem muito mal, premiando os bons. Muitos religiosos exaltados desejam ardentemente que a ira divina se abata sobre árabes e judeus, por exemplo, né? Nesse conflito gigantesco que tem no Oriente Médio, conforme o time da sua preferência, né? Eles desejam muito, muitas pessoas e religiosos desejam muito que os fanáticos de ambos os lados, eles sejam atingidos por um raio, sabe? Mas se agisse assim, se Deus agisse dessa forma que religiosos e pessoas acreditam ser o melhor, ele teria o mesmo comportamento troglodita, né? O mesmo que caracteriza esses extremistas. Então, eles estão dispostos a resolver suas pendências no braço, como se fossem moleques de rua. E isso dura anos e anos. Então, é necessário exercitar a liberdade com responsabilidade. É muito importante. Nós precisamos lembrar da lei de causa e efeito, né? Que Jesus tão bem define através da doutrina espírita, né? Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Então, cada um é responsável, sim, por sua vida, pelas escolhas que faz, né? Ou fez, e não muda, porque continua acreditando que lutar, que tirar vidas, que destruir cidades é o certo. O pai não castiga severamente os seus filhos.
mas existem os pais que a cada mínimo deslize do filho resolve castigá-lo severamente, impondo-se pelo medo, sem diálogo, sem demonstrações de afeto, né? E os estragos produzidos nesses filhos, né? Ele vai ver conforme os anos vão passando. Muitos desses filhos que são castigados por pequenas coisas, né? Eles começam a ter problemas de personalidade, né? Que é a inibição, a insegurança, timidez ao extremo, dependência, né? Ou rebeldia, agressividade, revolta, vícios. Então, nós precisamos também compreender as escolhas que fazemos, não só na nossa vida, mas na vida do outro, do nosso próximo, né? Nós não temos que dar a última palavra e nós não precisamos ter razão em tudo. E quando os pais compreendem que seus filhos muitas vezes erram, né? Porque nós só aprendemos errando, não é? Com todos nós foi assim. Mas, mediante aquilo que sua criança, seu filho adolescente, seu filho fez, que vai contra o que você já explicou, já disse, né? E acontece, você tem que cercá-lo com amorosidade, principalmente aquele que se arrepende na hora, que chora arrependido, né? Que não chora, mas pede desculpa. Ou você vê como pai que ele se arrependeu do que fez, né? Então você tem que conversar amorosamente, sem apontar o dedo, né? Para que ele aprenda mesmo a lição, para que ele compreenda que ele errou, mas que ele não vai errar de novo, porque ele já entendeu. E daqui para frente ele vai fazer o que é certo, né? Nós temos que ter esta paciência, porque não é assim que o nosso Pai Celestial lida com seus filhos, né? O filho que responde afirmativamente na parábola simboliza as pessoas que frequentam templos, religiões, igrejas, centros espíritas, né? Mas que tem um comportamento contrário daquilo, né? No nosso caso da doutrina espírita. Tem um outro comportamento quando pequenas situações acontecem, principalmente no âmbito social, né? Que são aquelas situações que acontecem e aí vem aquele irmão que se melindra, fica magoado, como se ele fosse o umbigo do mundo, né? Como se tudo se tratasse dele. E não é assim, né? Nós precisamos compreender, cada um vai oferecer aquilo que pode, cada um está num grau de evolução. E quando é uma crítica construtiva, quando é uma orientação que você recebe por alguma coisa, por um lapso, por um engano que você tenha feito, não pode haver melindre, não pode haver mágoa, né? Nós temos que agradecer o irmão que está nos orientando, porque nós precisamos seguir as regras de convivência, né? As leis daquele espaço, daquele lugar. Isso é muito importante. Quando eu digo isso, eu digo na escola, no trabalho, na casa espírita, sabe? Onde você vai estar rodeado de pessoas, né? De nada vale você dizer que aderiu. Nossa, eu aderi todo esse trabalho. Eu quero trabalhar,
eu quero fazer aquilo que houver necessidade, eu quero participar, mas nada vale se as suas atitudes revelarem o contrário daquilo que aprendemos, daquilo que estudamos, daquilo que foi orientado, né? O filho que responde negativamente, embora ele possa não estar vinculado à religiosidade, mas ele cumpre o que dele se espera, o que Deus espera dele. Ele cumpre. Ele pode ainda não saber de tudo, não estar interiorizado com suas dificuldades, não está interiorizado ainda o Evangelho de Jesus, mas ele sabe que a partir daquele momento ele vai seguir atitudes positivas, que ele vai auxiliar, que ele vai ajudar, que ele vai procurar entender, né? O homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo não diz, não é? Os servidores autênticos, eles normalmente ficam no anonimato. E quem exalta virtudes apenas faz propaganda de si mesmo, né? Quem se julga dono da verdade, esse carece de humildade. Então, nós precisamos vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, sempre, sempre. E naquela hora que não sabemos o que fazer, oramos. Oramos, pedindo intuição, a orientação divina, silenciando dentro de você mesmo, né? Então, na parábola, o mestre não diz ali que os judeus vão ser barrados, né? Mas que por eles não serem sinceros, eles teriam o ingresso à vida espiritual retardado. O tempo vai durar mais para eles entenderem. Eles não vão conseguir o progresso espiritual importante enquanto eles não entenderem qual é a lei de Deus, exatamente, o que Deus diz para nós, o que Jesus veio nos ensinar, né? Isso é muito importante e volto a falar, para que a gente alcance esse progresso espiritual, né? Eu vou falar alguma coisa que é muito falada, muito antiga e é um dito muito falado, né? Que essas pessoas teriam que comer muita grama para chegar lá, enfrentando provas, dores, que vão modificar suas disposições. Ou seja, no momento que ele aceitar, né? No momento que nós aceitamos viver a prova, viver as dificuldades, compreendendo que elas vêm para nos ensinar, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. E a humildade começa a fazer parte das nossas vidas também, né? E, na verdade, a gente sabe que todos nós vamos entrar no reino de Deus. Todos nós, sem exceção. Compreendendo que o reino de Deus está dentro de nós também, né? Então, tanto mais depressa, quanto maior o nosso empenho em favor da própria renovação, isso acelera o processo. Então, quando nós entendemos que o nosso comprometimento com a existência humana, ou seja, a nossa maior dificuldade é
com a convivência humana, a existência humana, né? Nós precisamos resolvê-los aqui, porque depende de nós. Não vai depender de ninguém a não ser nós. Então, por que a gente vai procrastinar, deixar mais para frente? Eu resolvo depois. Não, resolva agora. No célebre encontro que Jesus teve com Nicodemos, ele disse, né, que em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí é a evidência da reencarnação, né? É a evidência da reencarnação através das múltiplas existências, retornando à carne para experiências regeneradoras, né? Então, nós precisamos compreender a importância de aderirmos ao reino de Deus. É muito importante, mas não pelas palavras, pelas atitudes, pelas ações. É aí que você demonstra, né? Então, não adianta você orar por horas, da boca para fora, se você não se modificar. Nada vai mudar no seu entorno se você não começar a mudança interior das suas atitudes, né? O seu comportamento é a mostra sincera da sua mudança, né? Vamos relembrar, né? Vamos relembrar André Luiz. Ele deixou de ter uma vida verdadeiramente feliz, mas não por falta do dinheiro. Ele tinha condições materiais de sobra, né? Por ser médico, por ter uma boa vida, mas porque lhe faltou amar, respeitar, repartir, amparar, agradecer, retribuir. Faltou isso na vida dele, né? E ele só se deu conta disso na vida espiritual. E muitos de nós estamos querendo a mesma vida que André teve, né? Na Terra, achando que para viver eu tenho que viver para mim. Já que eu tenho bens, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho que aproveitar a vida. Eu já trabalho tanto, então eu tenho que aproveitar para mim, né? E quanta ilusão da nossa parte é ter esse tipo de atitude e de pensamento. É através desse momento que a gente tem que acordar, né? Porque a gente não dá para viver em função só da nossa felicidade. Nós não temos, muitos não têm ainda possibilidade de acordar nesta vida. Mas nós precisamos começar a acordar e viver menos egoisticamente, né? Menos egoisticamente, mais amorosamente. É só você pensar. Imagina um médico sem amor, um pai sem amor, uma família sem amor, enfim, um homem sem amor. É muita infelicidade, né? O amor, ele não é egoísta, o amor é bondoso. O amor faz você trazer pessoas para o seu projeto de vida. E o egoísmo exclui. Então, se eu só penso em mim, né? Como que eu vou viver e eu vou sentir a felicidade? Então, quando eu penso só em mim, eu me intoxico de mim mesma. Nós ficamos intoxicados
daquilo que fazemos, pensamos, porque é tudo para mim, por mim, né? E ao nos criar, Deus transmitiu a cada um de nós um gene espiritual de amor para todos nós, né? O homem só se realiza quando também ama. Quando quer bem as pessoas à sua volta, fazendo a elas o que gostaria que elas fizessem para si, né? Essa é a lei maior que Jesus nos ensinou, a lei do amor. Viver só para si desgasta, adoece a pessoa, desgasta, né? Viver no amor abastece, sabe? Revigora, realiza, nos cura quando vivemos para o amor, com amor, do amor, né? E a gente se cura da grande doença que é o egoísmo, porque é uma doença a pessoa egoísta, né? Tudo para mim, tudo para si, eu tô bem sozinho, fecho a porta da minha casa e faço tudo o que eu quero. Todos nós podemos fazer tudo o que se quer. Amando fica mais fácil, é melhor, né? E aí sim, você recebe todo esse amor de volta, todo o carinho, todo o respeito com que você dá aos outros. Nós não estamos falando de bens materiais, nós estamos falando dos bens espirituais, virtudes. Virtudes que temos que combater, as virtudes negativas dentro de nós. Então, nós precisamos sempre do amor. Quando você faz por amor, pelo amor, não interessa que o outro não agradeceu, ou nem percebeu, ou nem compreendeu. O importante é o que você faz, como você faz. O importante é você saber que você fez e você deu o seu melhor. Precisamos esquecer um pouco de nós, né? E começar também a pensar nos outros. Então menos nós, menos eu, mais nós, menos eu, mais nós. Não é deixar de me amar, não é deixar de me cuidar, não é deixar de me sentir feliz, mas que eu possa proporcionar isso a outras pessoas, né? Porque assim, com certeza, nós estaremos atendendo e fazendo as vontades do nosso Pai. E com isso, alcançar a nossa luz espiritual, né? Viver espiritualmente bem, compartilhando. E assim a gente vai se desintoxicando, né? E tendo uma vida mais feliz, mais alegre, onde nós realmente podemos dar o amor e viver do amor. O amor, ele tem várias formas, né? E nós precisamos ainda aprender muito. Então, a nossa reflexão de hoje é em torno disso. Atender e fazer. Nós estamos atendendo ao nosso Pai? Nós estamos fazendo o que Ele espera de nós? Nós precisamos sempre lembrar, vigiar e orar. E vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas palavras. Antes de mais nada, porque nós pedimos muito, mas além de pedir,
Nós precisamos compreender. Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou colaborando com o meu progresso moral para minha cura, né? Deus nunca nos deixa sozinhos. Jesus está sempre conosco. Mas eles precisam do seu desejo, do nosso desejo sincero, de aprender, de servir, atender, fazer e amar, acima de tudo. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo e guia. Gratidão por essas lições tão importantes para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso progresso moral e espiritual. De todo o coração, agradecemos. Queridos amigos, que possamos realmente levar essas lições imediatas para a nossa vida, não é? Muito obrigada por compartilharmos essa aprendizagem. Gratidão, amigos queridos, gratidão sempre.